Fala galera, Marcos Canan no canal do YouTube da Bull Prime e agora um programa mega especial. A gente vai tirar todas as suas dúvidas, ou quase todas as suas dúvidas sobre a rainha, né? A nossa famosa picanha. Então fique comigo aqui que eu vou fazer uma receita também, um preparo super simples, mas hoje eu vou tirar quase ou todas as suas dúvidas sobre a picanha. Kinda heavy on my shoulders, tracking down some moments back in time. I could've swore that I was in it, down to every minute. Don't know what I was sipping, but I felt like I was doing fine. Oh my. Nenhum churrasco que se preze aqui no Brasil pode faltar a nossa rainha do churrasco, a nossa picanha. Um corte que nós brasileiros adoramos, mas temos muitas dúvidas ainda de como escolher a picanha, como preparar a picanha, e hoje eu vou contar tudinho para vocês. Essa picanha, gente, essa linha Black Series, lembrando que quem quiser ter na sua loja, na sua cidade, no seu estado, né, a Bull Prime consegue atender todo o Brasil, então pode entrar em contato conosco. A gente vai ter o maior prazer de poder estar atendendo vocês, não somente com a linha de carnes especiais, mas também nós temos um mix, né, de produtos bem interessante, desde cerveja, sais, molhos e tudo mais, tá bom? Falando de picanha, gente, a gente sempre tem que, né, muito se tem dúvida de como eu escolher uma picanha. Existem aqueles mitos, aquelas verdades, né, existentes hoje, algumas verdades que não são tão verdadeiras assim, mas nós aprendemos aqui no Brasil a gente comer, né, sempre uma picanha no máximo de 1 quilo. Eu aprendi isso, que a picanha não poderia passar de 1 quilo. E a gente aprendeu a escolher a picanha num açougue, num supermercado, enfim, pelo quilo, e nunca se pensou em questão de padronização, de capa de gordura, marmoreio, e sim a picanha verdadeira. Nós aprendemos que a picanha tem que ter no máximo 1 quilo. Isso é um mito, obviamente. Hoje nós já sabemos que a picanha ela é proporcional ao tamanho do animal. Então a picanha ela representa hoje 1% do tamanho do animal. E hoje os animais abatidos em média, né, de dar 250, 245, 260 quilos, nós estamos falando de 2,60 kg, 2,5 kg de picanha, obviamente, né, que o animal tem 2 picanhas, dividindo, a gente vai ter picanha de 1,3 kg, 1,4 kg. Se a gente pegar uma raça como o Wagyu, né, uma raça de terminação muito mais, né, alongada, que a gente fala, animais abatidos com 40 meses de idade, nós estamos falando aí de animais abatidos com 400 quilos, né, de carcaça, né, proporcionalmente 4 quilos de picanha. Então tem picanha de Wagyu de 2 quilos. Então o primeiro mito que eu vou desmascarar aqui com vocês é que a picanha não precisa ter somente 1 quilo. Então o primeiro mito é saber escolher uma picanha de verdade, não vai pelo quilo, beleza, gente? Nossa picanha Black Series. Lembrando que essa picanha, né, é uma seleção que a gente faz de animais da raça Angus. Então é uma raça especificamente produtora de carne de qualidade, produtora de carne gourmet. Muito já se viu, né, na internet, enfim, mas é a questão do corte, né, que a gente corta ela na terceira veia, tá? Então esse é um produto que já vem acabado, né, ele já vem padronizado, e lá na Bull Prime a gente já corta bem na terceira veia. Então não vou conseguir mostrar para vocês aqui, ó, a gente corta bem em cima da terceira veia, mas eu consigo mostrar a segunda veia e a primeira veia, que a gente corta da terceira veia para cá, entra a parte do colchão duro ou a falsa picanha, e da terceira veia para dentro a gente chama da real picanha, né? A picanha verdadeira. Então tá aqui um padrão perfeito de uma picanha de animais da raça Angus, da linha Black Series da Bull Prime. Outro mito que muito se pergunta, né? Esses dias eu estava vendo na internet, lembrando, né, para quem não conhece um pouco da nossa história, nós somos pecuaristas, produtores de cordeiro, então a gente tem muita proximidade com a produção rural. E um dos mitos que eu vi esses dias era a questão da picanha da direita e da picanha do lado esquerdo do animal, que tem uma forma de a gente avaliar onde tem essa capa de gordura mais alta, colocando, né, o seu dedão aqui, você vai ter a picanha da esquerda, e caso você coloque a mão direita onde estiver indicando, né, direcionando, seria a picanha da direita. Então na capa mais alta sempre vai ser o lado da picanha que a gente vai tá comprando e consumindo. Mas eu vi um mito bem engraçado, que as pessoas falavam assim, não, mas a picanha da esquerda
ela é menos macia e menos saborosa do que a picanha da direita. E tem alguns estudos que relataram que os animais tendem a dormir ou na hora que eles estão descansando muito mais para o lado esquerdo do que para o lado direito. Então se subentende que ao eu sentar, eu deitar em cima desse pedaço de carne, passa menos na irrigação sanguínea e me trazia uma picanha com sabor, com textura diferente, uma picanha mais rígida. Mas eu já comi muita picanha do lado esquerdo e do lado direito e eu não consegui perceber diferença alguma, tá, gente? Então isso é um outro mito que não consegue, dificilmente você vai conseguir identificar, comprar as duas picanhas do mesmo animal, você fazer um grelhado e você identificar se tem alguma diferença de textura e de sabor, tá? Então é um outro mito. Esse lado de picanha esquece, tá, gente? O importante é você saber escolher uma boa picanha, que você tem que ter uma deposição de gordura, tá, uniforme, inexistência que a gente fala, né? Então essa capa de gordura ela tem que ser bem homogênea, a gente não pode ter aquela falha de gordura. Então quando a gente fala que se existe uma falha de gordura na picanha, nós estamos falando que esse animal passou por baixa nutrição, então ele não foi alimentado da forma correta e eu não consegui depositar energia, né? E a energia transforma em gordura e eu não consegui depositar a gordura necessária. E obviamente uma picanha sem gordura é um corte comum, então picanha tem que ter gordura. Então a gente vai ter a gordura entremeada e a gordura subcutânea e que vai melhorar cada vez mais a nossa rainha do churrasco e a gente vai ter um churrasco cada vez de melhor qualidade. Então, tirando esses mitos, gente, se você tiver alguma dúvida, escreve lá pra gente, que a gente vai ter o maior prazer de estar tirando todas as suas dúvidas, não somente da picanha, obviamente, mas de qualquer outro corte. Tá, e esse preparo que eu vou fazer para vocês é um preparo super simples. Hoje a gente vai fazer uma receita de picanha, a gente vai selar essa picanha, sal e uma farofinha Double Prime, super simples, tá? O que nós vamos fazer? A gente vai fazer esses cortes aqui, a gente vai abrir essa picanha, fazer uns sucos aqui, ó. Cuidado, gente, pra gente não cortar e chegar na carne, tá? Então você tem que trabalhar, essa faca, por exemplo, uma faca bem pesada, tem que ter um pouquinho de cuidado para que eu não chegue na carne, tá? Então fazer uns cortes aqui, outro cortezinho aqui, a gente vai fazer um xadrezinho aqui com a nossa gordura. E fazendo esse xadrez, gente, ele auxilia e ajuda principalmente para penetrar nessa gordura que vai estar derretendo na nossa carne e também vai ajudar a chegar a temperatura na proteína aqui do animal, tá? Na musculatura, na carne em si, tá bom? Então essa dica que a gente faz de fazer o xadrezinho ali na carne, ela ajuda bastante na hora de a gente fazer o preparo, né, dessa picanha selada. Quando a gente tem que usar uma brasa bem quente, muito quente. E obviamente para a gente fazer uma brasa muito boa, né, o início do nosso churrasco, para a gente começar, né, a confusão, a nossa bagunça, a gente precisa fazer um bom fogo e a Fiat Lux hoje é especializada, tem produtos incríveis para auxiliar no início do nosso churrasco, bastonete, álcool gel, tem tablets, né? Enfim, a Fiat Lux ela consegue nos ajudar no início do nosso churrasco até o final, tá bom? Então agora eu vou preparar. Só que enquanto eu vou preparando a nossa picanha, eu vou falando, tirando mais algumas dúvidas. Escute, olha que troço. Uma das dúvidas também quando a gente vai fazer a picanha selada, né, que a gente faz esse processo de selar ela inteira, a gente volta para a tábua, deixa ela descansar, faz o corte, eu vou cortar em tira e eu vou explicar o porquê do tira e o que interfere, principalmente da direção das fibras aqui da picanha. E muitas pessoas nos perguntam quando a gente vai fazer a picanha selada, gordura primeiro ou carne primeiro na hora de a gente estar selando a nossa rainha do churrasco. Quando a gente coloca a gordura primeiramente na hora da gente estar selando, a gente vai estar dourando essa gordura, a gente vai estar derretendo ela. Se vocês perceberem aqui, tá pingando bastante aqui na nossa parrilha, né? Tá saindo todo a parte da gordura, só que a partir do momento que eu dourei essa picanha, olha, bem douradinha aqui, ó, eu virar ela, essa gordura que está bem derretida, ela vai penetrar na carne, vai fazer com que permaneça com mais gordura e também, obviamente, uma picanha com muito mais sabor do que se eu fizer o inverso, porque se eu selar assim e depois virar gordura e voltar na hora do corte, essa gordura a gente vai acabar se perdendo, tá bom? Picanha selada, 4, 5 minutos cada lado, ó, gordura bem douradinha, bem seladinha, ó, bem caramelizadinho. E agora o que a gente vai fazer?
a gente tem que deixar a nossa picanha descansar por uns 4 minutos, depois a gente vai cortar. Enquanto ela descansa, vou mostrar uma outra dúvida, né, que muitas pessoas também nos perguntam, que é a questão de cortar contra ou a favor da fibra. Então, se vocês derem uma olhada aqui, ó, as fibras da picanha, ó, elas vêm sempre meio que numa diagonal assim da picanha. E quando a gente corta a fibra, porque o que a fibra faz? Quando a gente vai estar consumindo a fibra, pegando um corte, né, de carne, que a gente coloca na boca e que ele fica rígido e parece que ele não sai, é porque a fibra ela está intacta, vamos dizer assim, a gente está tentando romper com a mastigação com o nosso dente. Então a gente consegue fazer uma técnica simples, obviamente, de cortar a nossa carne, que a gente faz esse trabalho dos nossos dentes, vamos dizer assim, a gente rompe essa fibra, a carne fica muito mais macia. Obviamente que a gente está falando aqui de um gado extremamente bem alimentado, uma raça específica que traz uma carne super premium. Então a diferença de um corte desse, por exemplo, uma picanha desse nível de qualidade, de cortar contra ou a favor da fibra, dificilmente, né, vai ser perceptível na hora da gente estar, né, experimentando aquele corte. Carne boa, você pode cortar de qualquer jeito. Se eu tiver uma picanha ruim, uma procedência ruim, né, com baixo deposição de gordura, baixo grau de marmoreio, eu acho interessante e bem importante a gente de alguma forma tentar salvar essa picanha, né, com uma ação mecânica que a gente fala de cortar contra a fibra, para daí na hora que a gente for estar consumindo aquela picanha não ficar um chicletão na nossa boca. Então aqui a gente já deixou descansar. E um dos cortes que eu vou fazer é bem simples esse preparo, gente, selar, cortar em steak, volta para a grelha, a gente vai dar o ponto nessa carne e vai finalizar com flor de sal. Tem muita gente também que corta, né, a picanha em steaks, né, e vem num formato tradicional, vamos dizer assim, cortando os bifes, e chega no final fica só a pontinha da picanha. Eu não acho muito democrático esse corte, até porque normalmente esse corte, o primeiro corte da picanha, ele não tem a mesma incidência de maciez do que o final. Tem gente que fala que o mignon da picanha, né, picanha premium aqui, o rabinho da picanha sempre é muito mais gostoso. E prefiro cortar ela em tiras, tá? É um corte muito mais democrático. Então alguém que for pegar, né, um steak desse em tiras, ele vai pegar a picanha do início ao final, tá? Então aqui a gente vai pegar do início ao final, ele fica muito mais democrático, você não vai ter problema no seu churrasco lá e ninguém ficar te incomodando. Picanhas cortadas em steaks, já deixamos descansar e agora bora para a brasa, vamos finalizar, dar aquela dourada, acertar o pontinho da perfeição e finalizar com a nossa flor de sal, ó. Que troço. Nossa tradicional graxa de parrilha. A picanha já tem, né, sabor característico pela gordura dela, mas adicionar um pouquinho de gordura não faz mal para ninguém. 3 minutinhos, 4, ó, vamos ver se já dourou. Opa! Olha que troço lindo! Tem que respeitar a picanha, né? É bonita. Ó, uma das técnicas que a gente utiliza, eu sempre falo que a gordura ela tem que estar bem tostada. Como a picanha ela tem uma gordura bem alta, né? Aqui tem um dedo e pouco de gordura. Ela não deu o ponto ainda da gordura tostada, a gente pode finalizar, vira ela aqui, dá o tombinho nela, coloca com a gordura para baixo, apoia num outro steak e a gente vai dar o ponto, tá? Dar aquela tostada na nossa gordura, para dar aquela caramelizada na nossa gordura, tá bom? Gordura crua nunca é legal. Então dá para dar um tombinho aqui e a picanha vai estar perfeita. Gordura bem dourada. Picanha bem marcadinha, ó, lembra daquela textura de saber a hora de eu tirar, lembrando, né, da técnica que eu aprendi com o Marcos Bassi, de a gente estar apalpando, entendendo ali a textura que ela vai ter, a questão de quantidade de líquido e de sumo. Deixa descansar, é importante deixar descansar por 4 minutos. Eu não vou deixar descansar de propósito, tá? Para que vocês vejam que o mito que todo mundo fala, ah, não precisa descansar, isso é balela. O quanto interfere e quanto a gente perde de suculência dessa carne. E quanto a gente perde de sabor por não ter, né, não fazer a técnica de esperar para que esse líquido se reequilibre, para que esse líquido, o sumo dessa carne permaneça nela. Essas aqui eu vou deixar descansando no outro estágio da parrilha. Aqui eu vou cortar já e vocês vejam como vai molhar bastante a minha tábua aqui, ó. Como a gente não esperou, o que aconteceu? Como tem muita temperatura, a gente jogou muita temperatura, a gente grelhou essa carne,
todo esse líquido, esse sumo, né, de alguma certa forma ele está incomodado com essa alta temperatura. Então quando a gente deixa por muito tempo essa carne no fogo, que a gente fala, né, que a gente deixou essa carne bem passada, que ela ficou muito tempo sendo passada no fogo, todo esse líquido, né, a gente aprendeu, eu aprendi há muito tempos atrás, que quando subia o sanguinho a gente teria que virar aquela carne. Mas aquele sanguinho, que obviamente não é sanguinho, aquele sumo daquela carne, todo aquele líquido, o sabor daquela carne, quando ele estava subindo, quer dizer que ele não estava mais querendo ficar naquele pedaço de carne, naquele steak, ele estava querendo sair dali porque ele permaneceu por muito tempo no fogo. Por isso que a gente corta steak sempre de 2 a 3 dedos, para que a gente consiga dominar ali essa temperatura que a gente joga nessa carne, desse grelhado, para que a gente permaneça com o sumo, o suco dessa carne o máximo possível de sabor. E obviamente deixar descansando. Aqui a gente não deixou descansando, a gente cortou, eu vou tirar aqui para vocês verem o quanto de líquido, olha isso. O quanto de líquido, o quanto de sumo, o quanto de sabor dessa carne eu expulsei dela, tá? Eu deixei de uma certa forma, na verdade o nosso pãozinho aqui vai ficar muito melhor do que eu acho que até a picanha, porque a gente vai passar um pãozinho aqui, ele vai ficar muito saboroso. Bom, eu vou limpar a vergonha aqui, mas é importante vocês entenderem o quanto que a gente perde nisso tudo, né? E também muito se pergunta a questão do sal, né? Que horas que eu uso sal? Eu não vi, né? A gente começou o preparo dessa picanha falando de picanha e em nenhum momento a gente usou o sal. Hoje a gente tem 3 sais, tem vários sais na verdade que são utilizados hoje em churrasco, mas o queridinho de todos nós é o famoso sal de parrilha, né? O sal onde tem uma granulometria menor, é um sal grosso, moído, vamos dizer assim, que onde você finaliza ele consegue dissolver e ele consegue penetrar ali no nosso corte de carne e vai trazer uma sensação bem interessante. Mas eu prefiro usar muito, obviamente, a flor de sal, que é um sal muito mais delicado, mas é um sal específico para finalização de prato. Então aqui a gente vai utilizar o delicado que a gente fala, o que que é? Ele dissolve muito mais rápido, tá? Se vocês olharem aqui, parece, nossa, ele colocou muito sal, mas ele dissolve muito rápido, ele é muito mais delicado, os cristais dele são diferentes e também vai ter, né, uma sensação totalmente diferente de sabor do nosso steak aqui, da nossa picanha. E para acompanhar a rainha do churrasco, obviamente, picanha sem farofa, para mim não é picanha. Aqui nós temos a farofa Double Prime, tem cebola caramelizada, tem bacon, essa farofa é incrível. Então acho que a composição perfeita. Então tá aqui o nosso pratinho, a gente fez a nossa picanha. Espero que eu tenha tirado quase todos os mitos e as verdades da picanha. Para você que tem alguma dúvida, entre em contato aqui com a gente, tá bom? Que vai ser o maior prazer a gente estar respondendo vocês. E fique com a gente que em breve mais conteúdo para vocês nesse cenário magnífico. E é sempre um prazer estar podendo passar um pouquinho do nosso conhecimento para vocês. Valeu! Deu um pontinho. E ainda está muito saborosa.